Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E voltamos com mais um programa na nossa Rádio da Costureira, sempre com aquele bate-papo de costureira para costureira, levando um conteúdo de moda direcionado para quem realmente faz a moda acontecer, que arrasa na máquina de costura, que de ponto em ponto confecciona o que a gente tem para vestir, não só o que aparece nas passarelas. E no episódio de hoje vamos falar sobre a teoria das cores, uma técnica que nos prepara muito além da intuição para que a gente crie combinações de moda mais bonitas e que façam parte ali do estilo das nossas clientes, que emitam a mensagem certa que a gente deseja passar, e tudo isso de um jeito muito mais simples e fácil. Tem técnica para isso, tem ferramenta certa para isso. E para conversar desse assunto com a gente, temos uma convidada que já é da casa aqui na nossa rádio. Sempre adoramos a presença dela aqui com a gente, porque ela é consultora de moda, entende tudo de varejo, autoestima, é palestrante e uma querida aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Roberta Pascolato. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, costureiras? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando de um assunto que eu gosto muito, que é combinação de cores. Adoro um universo todo colorido, uma combinação de looks coloridos, porque alegra a nossa vida, a nossa produção. Então é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ai, que legal, é muito bom te receber, porque você sempre traz informações ricas pra gente, adaptadas ao universo da costura, e essa teoria das cores é muito utilizada por artistas, né, designers, vários profissionais, maquiadores, mas no universo da costureira, que a gente aplica tanto, né, essa questão das cores, é a primeira vez, eu acho, que a gente conversa a respeito desse assunto direcionado aqui para o nosso mercado. Então vai ser um conteúdo muito legal, porque é surpreendente, né, perceber quanto a gente usa as cores no nosso trabalho e que tem técnica para usar isso mais e melhor. Ai, que demais, Roberta. Tem teoria, né? Sim, para tudo tem a teoria. Uma teoriazinha. Ai, que legal. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo aí muito bacana para nós. E acho que de início, assim, a gente já pode começar, né, explicando, a gente, que eu digo, não sou eu, é você, explicando o que é essa tal dessa teoria das cores. Que negócio é esse? Então, na verdade, a gente usa a teoria das cores, usa o círculo cromático em tudo que remeta à moda, ao design. Os arquitetos usam muito, né? Então, o círculo cromático, ele parte do seguinte: das 3 cores primárias, mais 3 cores secundárias e mais 6 cores terciárias. Então, formando um círculo de 12 cores, que são cores que o olhar humano consegue enxergar. E aí, na mistura das primárias, a gente tem as secundárias, e das misturas das primárias com as secundárias, a gente tem as 6 cores terciárias. E a partir dessas cores, eu terei esse círculo, e a partir desse círculo, eu terei a certeza de que uma cor harmoniza com a outra cor ou não. E isso tudo no ambiente do design, no ambiente da moda, no ambiente da maquiagem, enfim. É aquele instrumento de trabalho que eu vou ter a certeza, ou vou passar essa certeza para minha cliente, que eu posso fazer alguma combinação de cores. Tá, então vamos ver se eu entendi, né? A gente tá falando de cores num podcast onde a gente só recebe o áudio, né? A gente não tá vendo nada. Então a gente vai ter que se esforçar aqui nesse episódio para conseguir passar a ideia, já que cor nenhuma a gente vai ver. O círculo é uma coisa, ele é um instrumento, uma ferramenta, a gente consegue pegar com a mão, né?
Isso é uma ferramenta de trabalho. Ele é um círculo mesmo, né? Mais uma coisa para as costureiras comprarem. Olha aí, ó. A gente compra régua, máquina, agulha, tesoura. Agora o círculo. Aí esse círculo é fantástico, ele ajuda muito. E quando você tem um instrumento desse no seu ateliê, fica mais fácil você fazer sugestões de combinações de cores para sua cliente, porque você estará mostrando na prática e visualmente que sim, uma cor combina com outra cor ou não, vai ficar uma combinação harmônica ou não, mas aí você não está só falando, você estará mostrando através desse instrumento aqui, que é o círculo, um círculo de papel que tem essas tonalidades de cores que eu mencionei anteriormente, né? Quando eu comecei a pesquisar aqui o conteúdo para o nosso podcast, e eu cheguei nisso, né, no círculo, na utilização, na demonstração dele, o quanto ele coloca diante dos nossos olhos a combinação, se ela ficou boa ou ruim, eu falei, meu Deus, como que eu sobrevivi sem esse raio desse círculo minha vida toda? Como que eu compro roupa sem esse círculo? Quanto mais fazer roupa. Meu Deus, mais fazer. Verdade. É muito prático e é muito bacana quando você tem um círculo cromático desse. Aí tá. A gente tem um círculo. Tem 12 cores. Ele parece uma pizza. É isso. Ó, pro pessoal que nunca viu esse círculo, ele parece uma pizza toda fatiadinha. São 12 fatias ali, aqueles triângulos, como se fosse a fatia da pizza. Cada fatia tem uma cor, não é isso? Dentro das primárias, igual isso aí que você explicou que eu não sei explicar de novo. E a pessoa gira e encaixa, não é? Isso, ele vai girando e vai te dando possibilidades de combinações. Então, no centro do círculo, existem alguns direcionamentos, né? Então, existem setas, que te direcionam para uma opção de cor. Então, você escolhe lá no círculo, por exemplo, laranjado. E aí, por exemplo, eu tenho a blusa laranjada, eu quero saber como combinar com outras cores esse tom de laranja que eu tenho. E aí no círculo ele tem vários direcionamentos e setinhas que te orientam para que lado você pode ir, que vai combinar ou não. Olha que informação mastigada para as costureiras. Ainda mais pra gente que pega um tecido, bota do lado do outro. Quantas vezes, costureira, que você que tá me ouvindo não fez isso? Bota um tecido do lado do outro pra ver. Será que eles têm só a mesma cor? O tom é não sei o que do tom, do subtom, do tom. Aí o círculo vai lá e mata isso, né? E inclusive o círculo tem intensidades diferentes, né? Que são as dimensões das cores, que é a intensidade, profundidade e temperatura, quando eu falo de cor, né? Então, temperatura, quanto mais amarelo ou mais azul tem na composição da cor, porque depois dessas cores, dessas 12 cores que eu comentei, o que vai diferenciar são essas dimensões das cores. Então, quanto mais amarelo tem numa cor, mais quente é essa cor. Quanto mais azul tem na composição da cor, mais fria é essa cor. Quanto mais branco eu coloco na mistura da cor, mais clara. Quanto mais preto, mais escura. E quanto mais cinza, mais suave é uma cor. Então o círculo te dá essas misturas. É verdade, eu tô aqui imaginando. É verdade isso aí que você falou. Sim, e às vezes a gente olha pra uma cor clara e fala, ai, que cor suave. Mas não tem nada de suave, é uma cor clara, uma cor que tem branco. Então uma cor suave é aquela cor que tem mais cinza, ela é um pouco mais apagada. Né? Então, e tudo isso o círculo te dá essas combinações para você combinar também na dimensão correta, né? Se eu vou combinar um vermelho, mas qual tonalidade tá esse vermelho para eu combinar com verde, por exemplo? Né? Igual então, aquele filme, Amélie Poulain, é todo verde e vermelho, não é? É uma combinação complementar que funciona muito bem. Por isso que o filme ficou bonito daquele jeito. E ganhou vários prêmios. Tudo tem uma teoria, né? Pois é, olha aí, eles tinham o tal do círculo. Com certeza. É toda uma teoria que às vezes a gente pensa que fica por conta da intuição da pessoa, né? Que a pessoa nasceu com um olhar, embora algumas pessoas nasçam mesmo. Mas dá pra pessoa treinar, né? E desenvolver. Dá, com certeza, com certeza. E depois vai ficando bem automático você se acostumar. Porque de cara, às vezes você fala, nossa, eu vou combinar vermelho com verde. Né? Fala, não, jamais, isso vai ficar muito feio. Vai ficar com cara de Natal.
Bem isso. Ou a combinação também do amarelo com o verde, que é outra combinação, que é uma combinação que a gente chama de análoga, muito boa. Aí as pessoas falam, vai ficar a bandeira do Brasil, né? Mas assim, tudo tem a sua combinação, tudo tem a intensidade da cor, a dimensão da cor que vai fazer a diferença ali na combinação. E tudo é treinar o olhar. Quando você enxerga, ou quando você tem... E aí também a outra dica é fazer as pastas no Pinterest com essas combinações. Porque daí quando você mostra para sua cliente a combinação, fica tudo mais fácil. Se você só falar combinar vermelho com verde é legal, é uma coisa. Agora, você mostrar imagens dessa combinação é outra coisa completamente diferente. E aí, como você coloca um acessório em cima dessa cor, como você combina o calçado, né, a partir dessa combinação de cores. Então, tudo é diferente quando você tem algo para mostrar. E tem como uma cor dar muito errado? É possível você falar assim, isso aqui foi erro de cor? Tem. É possível sim. Você fazer combinações que não fiquem bacanas, principalmente quando você muda muito as intensidades da cor, né? Sim. Uma cor muito intensa com uma cor muito suave, de repente, ou claro, ou escuro. Então, quando você muda isso, pode dar bastante errado. E isso também, aí a gente volta lá no estilo, né? No nosso outro assunto ali, que é de estilo, que toda essa combinação também vai depender e vai combinar com os estilos das clientes. Ainda tem isso, né? O gosto pessoal da criatura. Tem isso também. O que mostra mais uma vez que o círculo ajuda, né, a gente a fazer isso. Porque ele visualiza, nos mostra e convence a cliente. Tem como a gente mostrar, olha aqui, ó, o que vai acontecer com a sua roupa. Sua roupa vai ficar combinada assim, ó. Isso, ó, essa aqui, né, de repente, daí é bacana a costureira ter o conhecimento teórico para falar, ó, essa é uma combinação análoga, essa é uma combinação complementar dividida, triádica. Então, você ter argumentos ali na fala para você convencer a sua cliente que realmente é uma combinação que funciona. Porque tem umas combinações que a gente já tá muito acostumado. Por exemplo, botar uma calça jeans, que é azul, aquele azul mais fechadinho. Uma blusa branca e um detalhe vermelho na roupa. Um blazer, uma bolsa, um sapato, não sei. Esse azul, branco e vermelho é muito aceitável quando alguém te diz, bota uma calça jeans e um negócio branco e vermelho. Agora, se alguém vira pra você e fala assim, você vai de, sei lá, lilás e amarelo. Você fala, oi? Sim, bem isso mesmo. Aí já assusta, né? E aí, principalmente, por exemplo, as costureiras saberem a cor da estação, né? A cor do ano, por exemplo. Então, o lilás, o roxo vai estar muito em alta, né? Ele está muito em alta enquanto a gente grava esse podcast. E quais são as combinações que eu posso fazer com o meu roxo? Nossa. Né? Quais são as combinações que eu vou... Até para as costureiras que têm alguma rede social, que gera conteúdo nas suas redes sociais. Sim. Então, já fazer esse tipo de postagem orientando o seu cliente é super importante, né? Você gerar um marketing de conteúdo aí e sugerir possíveis combinações para o roxo, que é a cor da estação, por exemplo. E vende, né? Porque às vezes a pessoa nem quer aquele roxo, mas ela viu no Instagram e fala, eu preciso agora, eu vou comprar. Bem isso mesmo. E ver que, nossa, nunca imaginei que o roxo com o amarelo realmente funcionasse, né? E realmente funciona, porque é uma combinação que a gente chama de complementar, né? Eles são opostos do círculo cromático. O amarelo tá do lado e o roxo tá do outro. Explica um pouco disso pra gente. Você falou em complementar, o quê? Isso, triádica. Então, será que dá pra gente falar disso num podcast? Tá, vamos tentar aqui. Vamos tentar, vai. Então, que parece um monte de sopa de letrinha que a gente não sabe o que significa. Isso. Vamos pensar nas combinações possíveis, então. Então, quando a gente fala de combinação de cores, a primeira combinação de cores que existe é a monocromática, que é o básico tom sobre tom. Que aí eu vou escolher na moda também, né? Tá super na moda. É uma combinação bem elegante, bem sofisticada para aquelas clientes mais chiques que você tem aí no seu ateliê. E ela é uma combinação, como você explicou antes, que daí o círculo a gente tem as fatias das pizzas, né? Então é uma combinação tom sobre tom da fatia da pizza. Você vai escolher lá, por exemplo, o roxo e você vai trabalhar tom sobre tom desse roxo. E o bacana dessa combinação é você escolher tecidos diferentes, texturas diferentes, para não ficar com cara de conjuntinho. É como se fosse o roxão, o roxo e o roxinho.
Bem isso mesmo. Mas aí com pouco contraste entre as cores, né? Não vou pegar um roxão muito forte com um roxinho muito clarinho. Sim. Então o monocromático fica bacana quando tem um pouco contraste entre, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo. Senão fica um bloco, né? Fica um bloco de cor assim. Isso. E essa é uma combinação que para aquelas clientes que queiram emagrecer visualmente, passar mais todas alongada. Nós. Todas, né? Não tem uma que não queira. Todas nós. Bem isso. Por quê? Porque é uma combinação que não forma blocos no corpo, né? Então ela é um look inteiro tom sobre tom. Não forma um bloco branco em cima e um bloco roxo embaixo, né? Sim, porque tudo que eu formo blocos, eu divido na horizontal. E quando eu divido na horizontal, eu aumento. Nesse caso, eu tenho só uma estrutura única na vertical. Então, vai emagrecer visualmente. Ai, que maravilha. Uma combinação chiquérrima. Monocromática, tá. Aprendemos. Primeira. A segunda combinação é uma combinação chamada de análoga. Que eu vou combinar vizinhos do círculo cromático no sentido do círculo mesmo. Tá? O que está ali lado a lado uma fatia do lado da outra. Uma fatia do lado da outra, isso mesmo. Isso. E também é uma combinação que tem baixo contraste entre as cores, porque elas são combinações lado a lado, né? Então, vizinhas. Você pode combinar. Vizinhas. Por exemplo, uma combinação que é super tendência agora é a combinação do rosa com vermelho, né? Tá vindo nos tecidos, por tudo essa combinação. E essa é uma combinação análoga. Então, o vermelho e o rosa, eles são vizinhos na fatia ali do círculo cromático. Então é uma combinação que pode ser feita tranquilamente. E aí sempre assim, o que eu vou pensar? A cor que valoriza mais a minha cliente, eu vou usar na parte de cima do corpo. A cor que valoriza menos, eu vou colocar lá na calça, porque não vai influenciar. Sempre que eu falo em cor, eu falo em cor que está perto do rosto. Que são cores que vão iluminar, deixar minha cliente mais bonita, mais saudável, né? Ou vai envelhecer, deixar mais um semblante entristecido. Então a melhor cor eu coloco pra cima. Entendi. Mas olha, tem que estudar isso mesmo, porque eu erro tanto nesse negócio aí. E depois só vejo quando a roupa tá pronta, eu vou pra frente do espelho e falo, meu Deus, mudei de cor. Isso mesmo, porque a cor ela faz uma sombra ou ela realça as características, né, do rosto. Então a cor certa ela tem esse poder e a cor errada ela tem o poder também de deixar com o semblante mais abatido. Eu faço muito isso. Olha, eu faço muito mesmo isso. Eu preciso desse círculo aí. Porque ele tem que me salvar. Olha, de todos os erros, esse é o que eu mais cometo. De comprar um tecido na loja, eu falo, vai ficar ótimo. Aí faço uma roupa, olho na frente do espelho e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Não harmonizou, Roberta, né? Nossa, eu faço muito, e outra coisa que a gente tem que pensar também é se a cor, ela não chega primeiro que a cliente, né? Sabe quando você só vê a cor e depois a cliente? A cor ela tem que ter uma moldura, tem que ter uma harmonia junto com o tom de pele e cabelo dessa cliente. Não pode ser aquela cor assim, principalmente as clientes muito claras, muito branquinhas, cabelo claro, você coloca uma cor muito forte, muito vibrante. Só enxerga a cor, depois você vai enxergar a pessoa. E a ideia não é essa, né? A ideia é ter uma harmonia no contexto geral, para que a cliente seja ressaltada, não só a cor da peça. É muita teoria, mas é prático também. Você poder saber essa questão antes da roupa estar pronta, antes de começar a comprar o tecido e confeccionar a peça. Tudo isso antes. Isso mesmo. Aí tá, essa é a análoga, né? Análoga, isso. Essa então análoga é dos vizinhos ali do círculo cromático, lado a lado no círculo cromático. Então, mais outra ideia. Laranja com amarelo, é outra combinação. Verdade, análoga, né? O amarelo com o verde, outra combinação análoga. Ou o azul com o verde também é uma combinação análoga. Tá? Então temos vários, o azul com o roxo, e aí vai. Conforme você vai girando o seu círculo ali, ele vai te dando as possibilidades de harmonias. Dos vizinhos. Tá. Então aprendemos a... Qual foi a primeira? Monocromática, análoga. Isso. E agora eu vou falar da complementar. Como que é essa? A complementar, então, é os opostos do círculo cromático. Então, eu pego, igual eu comentei do roxo antes, eu pego uma cor que está de um lado do círculo com a outra cor que está do outro lado do círculo. O lado oposto. Olha, geralmente são cores contrastantes, né?
Sim, essa é uma mistura super contrastante, né? Para aquelas clientes que gostam muito de cor mesmo, de combinação de cores. E elas são contrastantes porque elas estão em lados opostos, né? Geralmente é uma cor quente com uma cor fria que você vai misturar. E dá Aí certo, dá um né? alto contraste e dá super certo. E aí, igual eu comentei, você vai pegar as intensidades, as dimensões das cores parecidas, né? De um lado quanto do outro lado. Então, eu vou pegar lá o amarelo e vou lá combinar com o meu roxo. Então, eu, por exemplo, assim, e como eu uso isso? Eu escolho, por exemplo, a blusa que eu quero, né, que eu quero vestir. E giro ali por exemplo, vamos pegar aqui, então, o vermelho que eu comentei anteriormente, né? Então, eu pego o vermelho, eu tenho uma blusa vermelha que fica muito bem, ou a cliente trouxe um tecido vermelho, você pode indicar para ela uma combinação lá com o verde, que é uma combinação complementar. Então, conforme você vai mexendo e vai girando o círculo, ele vai te dando opções de combinações complementares. E é só fazer o giro, né? Encaixou de um lado do outro, isso, da esquerda para direita, de cima para baixo. Isso. E eu aí tô o círculo tentando tem explicar no podcast. Não, essa parte. Assim, E sabe o quando tem você compra. Sabe quando a gente compra uma pizza que ela é metade calabresa, metade portuguesa? Então, o lado oposto dos sabores. Bem isso mesmo. Corta no meio. Isso. E aí o círculo tem as setinhas, né? Então tem a setinha pra cima e a setinha pra baixo. Então é fácil. E acho que combina muito com o estilo criativo, né? Que a gente conversou no outro podcast. Eu não sei qual que vai na frente, qual que vai ser lançado primeiro, mas a gente tá aqui falando. O estilo criativo é mais colorido mesmo, aquela pessoa que gosta de estampa. É o tal da pessoa que, se não tomar cuidado, vira Agostinho Carrara? É essa aí, isso mesmo. Aquela moderna, que entra as mulheres modernas também, né? Porque, por exemplo, a combinação do laranja com o amarelo tá usando bastante agora, né? Nesse momento que a gente grava o podcast. E então a pessoa tem que ter essa característica de modernidade para usar. É uma pessoa poderosa, né? E segura, né? Da combinação. Ela faz essa combinação e ela tem a certeza que tá bonito e ela sai sem problema nenhum. E essa é uma combinação que ela divide um pouco, ela forma 2 blocos, né? No corpo. Então é uma combinação que é chata visualmente, porque ela forma, por exemplo, um bloco amarelo em cima, um bloco amarelo, um bloco laranja, um bloco lilás ou roxo embaixo. Então eu divido ali na horizontal, ok? Mas é uma combinação super possível, uma combinação harmônica e que pode ser feita. Dá para indicar para as clientes, que as clientes vão ficar gata. Com certeza, com certeza. E, inclusive já vem, é só treinar o olhar mesmo, porque tem peças que já vêm prontas assim, ou até tecidos que vem a estampa do tecido nessas misturas de cores. Já observou? Então, é verdade. Tecidos que ali é uma estampa que tem o vermelho com o verde na mesma estampa e aquela mistura toda. Rosas, então, por exemplo. Rosa, é só treinar o olhar mesmo. A rosa a flor, viu, gente? Não a cor. Que agora tem que explicar. A rosa vermelha com a folha verde. Combina muito, verdade. Combina, né? A natureza acertou, né? A natureza tem esse círculo. Ela fez. Inclusive tem algumas teorias das cores que fala justamente isso. Que depois existem algumas combinações que são combinações da natureza, que não tem nenhuma técnica, que não tem nada, mas que são combinações harmônicas, né? Por exemplo, se a gente olhar para uma arara, por exemplo, que tem laranjado, amarelo, verde, azul, bico, sabe? Então é uma combinação super harmônica, mas chama atenção e não tem nenhuma terrorista. Meu Deus, é verdade. Então, pra tudo que você olhar na natureza e tiver uma combinação de cores e você se encantou, achou bonito, você pode fazer a combinação na roupa. Meu Deus, orquídeas. Eu tô pensando nas orquídeas agora. Agora vai ter, pensa uma infinidade aí que tem da natureza de combinações. Meu pai, eu preciso criar pastas no Pinterest. Pra colocar tudo isso. É verdade, a arara é muito louca e dá certo. Não existe nenhuma técnica, né? Mas é uma combinação única da natureza mesmo. Gente, que demais. Olha aí, aprendemos mais uma coisa.
Fernanda, nós temos eu vou explicar agora a combinação triádica, que é a combinação de 3 cores no mesmo look. Nós temos antes dessa a combinação complementar dividida. Essa aí eu vou... Vai dar um nó na cabeça, é difícil de explicar. Essa aí é muito complexa. No podcast. Vai ter um videozinho que depois as costureiras terão acesso, pode assistir, e elas vão entender o que é essa complementar dividida, tá? Isso, é o vídeo da Maximus, né? Isso, depois a gente vai divulgar e vai ser fácil de achar lá no site. A Roberta vai explicar tudinho, né, Roberta? Isso mesmo. Aí, a forma de vídeo que deixa mais fácil. Sim. Mas então, partindo ali para a combinação triádica, o que é combinação triádica? É um triângulo perfeito no círculo cromático. Então é como se eu escolhesse uma cor e tivesse o triângulo perfeito. 3 cores, daí eu escolho, por exemplo, o vermelho. Eu pulo 3, escolho a outra, pulo 3, escolho a próxima, pulo 3, escolho a próxima. Formando um triângulo perfeito mesmo. Só que não precisa saber de pular 3, escolha uma, nada disso. O círculo me dá as opções ali do triângulo. Então eu só escolho a cor que eu quero trabalhar na minha cliente, no look da minha cliente, e vou lá pro triângulo, que o triângulo me dá as opções das outras 2 cores. Então, por exemplo, aqui, o que seria... uma combinação triádica, se eu pegar a partir lá do vermelho que a gente estava comentando anteriormente. Então eu escolhi a blusa vermelha. Eu posso colocar um casaco, uma calça azul e vou colocar uma bolsa amarela. Isso é o que o próprio círculo indica? Isso é o que o próprio círculo indica. Olha aí, tudo mastigado. Não, tudo facinho. Já tem as setinhas lá, tá tudo fácil. Eu vou girando o círculo e vou tendo novas possibilidades. Ó, por exemplo, se eu escolher lá o laranjado, vamos pensar que o laranjado me favorece, então eu vou pôr na blusa, tá? Sim, no verão, né? Isso. Usa muito. E agora tá bem forte o laranjado, né? Então eu vou escolher o laranjado na blusa, vou pro um roxo no casaco e um verde no sapato. Então eu tenho 3 cores no mesmo look. E aí nesse caso, por exemplo, quando eu escolho... a blusa, o casaco e a calça, por exemplo. Aí quando eu pegar um sapato ou uma bolsa, eu vou para os neutros. Porque senão eu acrescento mais uma ou mais 2 cores no meu look, ou no look da minha cliente. Aí fica demais. Aí eu vou para o Agostinho Carrara, né? Que não é a intenção. Já tem 3 cores, né? Já tem 3 cores, já tá suficiente. Então, nesse caso, eu opto por acessórios e o calçado, enfim, mais neutros, que daí pode ser um nude, um preto, marrom, tá? Até um azul marinho, porque o azul marinho é aceitável, porque ele é bem neutro, né? Bem fechado. Isso, bem fechado, isso. Esse mesmo, porque o azul marinho é um neutro que combina com todas as outras cores que a gente quiser combinar. Então, o azul marinho é uma cor bem fácil de combinar. Se a pessoa não usar sempre preto, vá para o azul marinho. Porque só tem sapato preto, bolsa preta, só tem roupa preta. Só. Conheço várias mulheres, só tem preto. Você abre o guarda-roupa, uma escuridão. Só preto total. Eu acho que esse círculo, ele dá pra gente a ideia tanto de cores que aquela pessoa que tem dificuldade de usar a cor vai conseguir. Porque ele incentiva a gente a colocar uma cor. Porque ele faz a gente visualizar a combinação antes mesmo de ter a roupa, de comprar o tecido. E a gente se projeta com aquilo, né? Com aquela roupa. Pra quem só usa preto, branco e cinza. Só nudes, né? Então você vai lá na loja de tecido, então com o círculo cromático, você vai colocar os tecidos um ao lado do outro e já vai fazendo as combinações ali. O Kanye West tá precisando de um círculo desse. E ele só faz as roupas tudo branca, preta, bege, sei lá que cores são aquelas. Tudo tãozinho neutro, né? Tudo. E aí, Fernanda, tem outra coisa também interessante, que assim, às vezes a pessoa ela só veste preto, né? Porque acha que vai emagrecer. Só que, se eu escolher um preto, por exemplo, num cetim ou num tecido brilhante, ele vai expandir. Então aí já foi a ideia de preto emagrecer. E o que eu posso fazer para emagrecer também é usar a tonalidade escura da cor. Então, se eu gosto de rosa, eu vou usar um rosa escuro ao invés de um rosa brilhante,
um rosa claro, um rosa suave. Ou se eu gosto de verde, eu vou lá para os verdes escuros. Porque todas as cores escuras têm essa propriedade de emagrecer visualmente, não só o preto. E a pessoa não precisa ficar refém, né? Escrava do preto só por conta dessa intenção de emagrecer. É o que muita gente faz. E é aquilo, né? Emagrecer mesmo é academia e dieta. Não. É de verdade mesmo. Ai, meu Deus. Que comer roupa preta, nunca ouvi dizer que emagrece. Não, nunca vi também. Essa não Ai, gente. É brincadeira, viu? Por favor, todo mundo pode comer o que quiser. Alegria nessa vida. É só pra gente rir um pouco. Desculpa aí. Aí, Fernanda, essas são as combinações com cores, né? Mas a gente tem também as combinações de neutros, para aquelas clientes que não gostam de jeito nenhum de cor, ou para aquelas clientes que querem uma combinação mais chique, de repente tem as combinações de neutros, que daí todos os neutros eu posso combinar. Que muita gente às vezes não combina o azul marinho com preto, ou o marrom com preto, porque acha que não combina. Na Itália todo mundo combina. Todo mundo, né? Pois é, lá o povo só usa isso. Só. E aqui eu tenho um certo preconceito com essas misturas, mas todos os neutros podem ser combinados. Então, cinza com preto, cinza com azul, cinza com marrom, e aí vai. Cinza com azul eu amo. Nossa, como eu amo cinza com azul. Né? É muito bonito. Meu Deus, cinza com azul. Bem chique. Isso. Aí a costureira pode indicar para cliente pôr um ponto de cor num acessório, num colar, num sapato, de repente, né? Sim, Então temos aí infinitas possibilidades. E aí, quanto mais cor eu coloco no meu look, na minha produção, mais informal ele vai ficar. Quanto menos cor, quanto mais neutro, né? Mais formal vai ficar a produção da minha cliente, que a costureira vai fazer para sua cliente. É curioso, né, o poder que a cor tem de fazer isso. Realmente a gente muda a imagem da pessoa se ela tiver mais ou menos cor no look. Curioso isso, é muito curioso. É impressionante. E as cores quentes, né, elas são mais amigáveis, mais expansivas, mais descontraídas. E as cores frias, elas remetem mais à formalidade, à sofisticação. Então, é todo um conjunto, né? Então, vou lá no estilo, pensar na cliente e tudo, e aquilo que ela quer passar. Se ela quer passar uma imagem mais descontraída, mais leve, geralmente as cores quentes, elas passam mais essa mensagem. E as cores frias, que daí entra, assim, os tons de azul, os verdes, o cinza, né? Que é um neutro, mas é frio. Eles são mais sofisticados, eles são mais formais. Fica então, até meio austero se a pessoa exagerar, né? A pessoa fica com uma bronca que tu olha pra pessoa e pensa, meu Deus, não vou nem dar bom dia pra aquela criatura. Não, você nem chega perto da pessoa. Ainda mais se ela tiver o estilo elegante, que é o estilo que passa isso, né? Mais austeridade. E ainda tiver muito de azul marinho e cinza, aí ninguém chega. Essa pessoa vai me pisar. Essa pessoa vai... Ninguém chega perto dela de medo. É verdade. E quando a gente vê uma pessoa colorida assim, a gente já sabe que a criatura é extrovertida, né? Não já pode puxar um assunto, uma conversa. Pode puxar uma conversinha que vai rolar. Então, tudo isso é a psicologia das cores, né? E cada cor tem o seu significado também. Então, você pode trabalhar até o significado da cor naquilo que a sua cliente quer. E acho que muitas pessoas também levam isso até para o lado de uma crença pessoal. Não, porque essa cor aqui, aí tem essa. Agora a gente está se aproximando do final do ano, né? E essa cor dá dinheiro, e a outra esperança, e vermelho pro amor. Pro amor, e aí vai, né? Isso mesmo. Dá pra falar de tudo isso, dá pra vender tudo isso. Às vezes a sua cliente chega querendo um vestido azul, você fala, mas você tá sem namorado, vai ter que levar um vermelho. E o vermelho vai passar uma imagem assim, 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 melhor. Bem isso mesmo. E daí o azul, se colocar um azul muito fechado, aí o paquera não vai nem chegar, ainda mais se ela for mais elegante, né? Porque daí vai passar essa imagem de, né, não me toque, não me rele. Agora, uma outra cor mais expansiva, não. Pois é, olha aí. E as costureiras fazendo sucesso com as cores. E é importante, né, aprender sobre isso. A gente tá aqui brincando, mas as técnicas, né? E tem tanta gente que não sabe disso. Quando eu comecei a fazer as pesquisas
do episódio de hoje, eu pensei, meu Deus, tem gente que não sabe. Eu não sabia da existência do círculo. Eu sabia da teoria das cores, mas eu não sabia que o círculo era um negócio que você leva pra casa, né? Sim, que você toca, um instrumento. Prático, né? Isso. E quantas costureiras não sabem, né? Não, sim, a maioria não sabem que tem. E a maioria das pessoas, né? Porque eu estou em contato com clientes e alunas sempre. Então o círculo faz maior sucesso. E você sentiu diferença na segurança das pessoas, das suas alunas, depois que elas passaram a usar o círculo, sei lá, na curadoria das roupas para a loja? Você sentiu? Sim, e até com as clientes, tanto as clientes de consultoria, eu passo uma ideia do círculo, mostro como funciona. Algumas até, mesmo que elas não vão usar em lojas, nem ensinar ninguém, elas querem ter em casa mesmo, para saber fazer as combinações em casa. E na loja e no trabalho, mais ainda, porque daí você consegue argumentar com o seu cliente a certeza de uma combinação ou não de cores. Até para fazer vitrine, né? Quem trabalha com vitrine, não sei se tem algum ateliê que tenha uma vitrine de tecidos, que tenha exposição de tecidos, você fazer essa combinação, né, numa própria vitrine mesmo. Acho que sempre tem no manequim, a gente bota alguma peça que a gente fez no manequim, é verdade. Aí todos os elementos que ficam em volta podem contribuir com essas cores também. Isso, pode combinar. Olha aí, quantas dicas! Quantas dicas, né? Sabe uma coisa que eu acho também que pode ser muito útil? Eu tô pensando já em mim, né? Porque eu sei que eu erro com isso. Estampa. Olha, como eu erro com estampa, Roberta. Como eu erro com estampa. Porque às vezes eu tô andando assim na rua e a criatura daquela estampa, ela me conquista. Mas ela não tem nada a ver comigo, eu sei. Mas eu gostei de algum. Não sei o que é que eu levo a bendita da estampa pra casa. E eu tenho vários tecidos. E eu nunca usei, porque não combina nada com nada. E será que o círculo, e claro, entender a teoria das cores pode nos ajudar nessas escolhas? Como é que a gente faz isso? Às vezes combinar um tecido estampado com um liso, e enfim, como fazer isso, facilitar a nossa vida? Pode, você pode utilizar o círculo para tudo, inclusive na estampa, né? Por que essa peça tem essas duas estampas? Por que tem essa mistura de estampas no mesmo tecido, né? E com o que eu vou combinar, de repente, com a peça lisa de baixo? Eu vou combinar só com a cor que tem na estampa, ou eu posso combinar com uma cor diferente? Porque a tendência também é assim, se o tecido de cima estampado tem amarelo, rosa e azul, aí embaixo a gente tem a tendência de colocar uma da cor, uma das cores da estampa, né, na parte de baixo. E aí não, se eu tenho a ideia do círculo, se eu sei do círculo, eu sei que eu posso combinar com uma outra cor de repente, que não seja uma cor. Não precisa ser tão óbvio. Não precisa ser tão óbvio, né? Ai, que maravilha. Porque aí parece que a gente tá de uniformezinho. Daí fica aquela coisa muito... E principalmente a gente que trabalha com moda, as costureiras aí que trabalham sim com moda e autoestima, você fazer o diferente é o que vai chamar a atenção da sua audiência, né? Dos seus clientes. Porque o básico o cliente sabe fazer, né? A gente tem que fazer o quê? Sair da zona de conforto e mostrar que é possível fazer diferente. Eu tenho um exemplo extremo para dar. É extremo, veja bem, eu vou explicar. Eu aprendi a costurar num ateliê um tanto quanto diferenciado. Eu já comentei aqui no canal. Era um ateliê, eu duvido se adivinha, Roberto. Você vai adivinhar, não? Não, acho que não. Não é moda festa, não é moda noiva, não é modinha. Mas tem a ver com algumas coisas. Vê se adivinha. Tem a ver com lingerie. Tem a ver com sensualidade. De biquíni, moda praia, moda... Não, você é pouco perto do que eu fazia lá. Isso é pouco, isso é bobagem. Tem a ver com uma roupa assim, meio que para uma apresentação. Entendeu? Não? Tem a ver com a venda de algo íntimo e pessoal. Não? Tipo de sex shop. Quase isso! Eu trabalhei num ateliê de roupas para garotas de programa. Não ia adivinhar nunca. Nossa, e olha, é um mercado que existia isso. Isso, que ninguém sabe que existe.
E sabia. o que a gente vendia lá demais era só peça que tinha um contraste muito louco entre as cores. Uhum. E às vezes, claro, por exemplo, algumas coisas vendiam sempre vermelho, dourado, né? Porque brilhou, ficou sensual, foi. Mas assim, as peças que às vezes a gente não dava nada. Eu falei assim, isso aqui tá muito colorido. Caraca, como vendia aquele negócio. Olha só. Eu acho que é porque a pessoa olhava e pensava assim, não, isso aqui vai me destacar muito no meio da boate. Sei lá o que era aquilo. Vou é um chamar exemplo extremo. Eu disse. Eu avisei que era um exemplo extremo. Mas faz sentido, né? Cada um no seu nicho de mercado. Nossa, e olha, vendia muito, muito, muito. E ela falava assim, pro vendedor, né, que era quem lidava direto com as meninas, ela falava assim, nossa, eu nunca trabalhei tanto numa noite quanto eu trabalhei com essa roupa. E ela falou assim, aí eu testei no outro dia pra ver se era a roupa que tinha dado resultado, e era a roupa que tinha dado o destaque pra ela no meio. Nossa, que faz loucura! Todo sentido mesmo. Aí as outras amigas queriam a mesma peça. Nossa, trabalhou muito, eu quero. Onde é que você comprou? E ela não dizia onde que ela comprou. Ela não ia entregar o ouro, né? Mas aí as bichas descobriam, davam um jeito. Não, eu quero igual. Aí falava assim, não, mas tem outra cor, quero igual. Aí não falei. Daí a gente volta lá no assunto de comunicação não verbal, né? Ela estava andando ali, a comunicação não verbal dela foi tão eficaz que ela trabalhou muito naquela noite, por conta da vestimenta dela. E era uma roupa que quando a gente fazia, a gente achava gritante demais. E era, né? De fato. E sem contar que lá onde elas trabalham ainda tem aquela luz negra de boate mesmo. E ainda acendia a roupa, ficava fluorescente. Nossa, que louco. Um arraso. Um exemplo extremo, mas fica aí, né? Para o conhecimento de todas. Que funciona. Funciona. Só aplicar. Ai, muito legal. Roberta, agora uma pergunta que eu não sei se é possível. Tem como a gente achar no círculo e acertar aquela questão do tom de pele? Que a pessoa fica mais pálida, parece que envelheceu 20 anos, ou então fica mais jovem, mais bronzeada. Tem como a gente acertar a cor do tecido da roupa, né, das nossas clientes, com o tom de pele dela? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente identifica, para começar, a temperatura do tom da pele da nossa cliente? Da pele da cliente. Então, no círculo não dá pra gente ver quais são as cores quentes e quais são as cores frias no círculo, certo? O círculo tem um lado quente e um lado frio. Mas essa temperatura e tudo mais, a gente tem uma teoria, e é só colocando um tecido perto da pele da cliente que vai ter a reação com a pele, certo? Então a gente precisa, na consultoria, por exemplo, a gente usa o método sazonal expandido, que são tecidos que... Oi, como é que é? É isso, né? É o método de coloração que a gente chama de método sazonal expandido, porque a gente divide as pessoas em estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E nesse método nós temos, né, 3 primaveras, 3 verões, 3 outonos e 3 invernos, que nós temos as pessoas que se encaixam em cores mais quentes ou mais frias, e as outras que se encaixam com as cores neutras, que é o que é importante para elas, cores mais claras, cores mais suaves, enfim. E é sempre colocando o tecido perto do rosto da cliente que vai me dar essa reação. Só que, para as costureiras terem uma ideia, né, de como elas podem fazer isso sem ter esse material da consultoria e tudo mais, porque isso é um teste mais demorado. Sim. O que pode ser uma charadinha, assim, para elas conseguirem fazer. Geralmente, as pessoas que têm facilidade de bronzear, com mais facilidade, têm facilidade de bronzear, elas se encaixam com cores um pouco mais quentes, que são os laranjados, os vermelhos alaranjados, sabe? Os amarelos quentes.
E as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de bronzear, que são aquelas pessoas bem brancas, que naquele primeiro sol elas ficam vermelhas, ficam pimentão, né? Sim. Elas terão, né? Isso é só um método mais genérico, para ter uma ideia. Terão facilidade de combinar com cores mais frias, que daí são os azuis, os violetas, os verdes azulados, né? Então essa é uma ideia. E as morenas, por exemplo, que bronzeiam com facilidade, combinam mais com as tonalidades escuras. E as loiras, que bronzeiam com facilidade, com tonalidades mais claras da cor. Assim como as loiras, que não bronzeiam com facilidade, combinam mais com os tons frios, claros. E as morenas, que não bronzeiam com facilidade, que tem aquela pele bem branca e o cabelo bem preto, com as cores mais escuras dos tons frios. Então, é uma ideia para a costureira conseguir aplicar aí no seu ateliê. Já dá uma noção. Até porque no Brasil a gente tem a pele tão misturada, todo mundo tão miscigenado que a gente não sabe, né? Às vezes tem aquele fundo da pele que é meio esverdeado e amarelado. Aí a teoria, até por conta disso, que no Brasil a gente estuda esse método sazonal expandido, porque esse método surgiu lá na Europa, Estados Unidos, enfim, que era só um método sazonal, era algo mais fácil. Aí com a grande miscigenação de raças, principalmente aqui na América, veio o sazonal expandido, né, para que ficasse uma cartela bem mais personalizada para as clientes mesmo, por conta dessa miscigenação. Então é bem bacana. Né? E analisar, o que a costureira pode analisar nesse caso? Colocou o tecido, então, perto do rosto da cliente. Analise se essa cor destacou olheira, destacou mancha na pele, destacou linha de expressão. Isso acontece. Não acontece? Porque a cor errada, ela me acontece. Nossa, a olheira parece que é gigante. Aparece mancha que você nem sabia que você tinha mancha no rosto, a cor errada aparece. Né? Então analisa as linhas de expressão, né? As ruguinhas na cor errada, elas são enaltecidas. Na cor certa, não. A cor certa disfarça. A cor certa até parece que você tem um blush natural, um batom natural, sabe? É uma cor que você precisa de menos maquiagem para ficar mais bonita. Então, a costureira colocando perto do rosto da cliente numa luz natural, é possível. Imagina o quanto essa cliente ela vai se sentir maravilhosa. Minha costureira entende das coisas, minha costureira ela vai achar minha cor. Tem isso mesmo. Faz toda a diferença. Porque toda cliente tem dúvida sobre cor. E é questão de estudar sobre isso, né? Desde pesquisa no Google, até livros, até cursos específicos, até inclusive, o círculo, né? A Elis tem essa parte que é só de coloração, né, no meu curso. Então, a gente ensina passo a passo toda a teoria, como fazer essa análise com os tecidos, a reação e tudo mais. Não tinha como passar pelo curso e não fazer, né, essa parte das cores. Essa aqui é fundamental, muito importante. E que daí faz toda a diferença, né? E, inclusive, depois, por exemplo, se a costureira quiser se aperfeiçoar e fazer um curso, esse meu curso de consultoria e stylist, ela vai ter o acesso às cartelas personalizadas. Aí ela pode fazer esse teste de coloração com a cliente e entregar uma cartela personalizada para aquela cliente, para ela comprar as cores exatas. Então, cada vez que a cliente for comprar um tecido ou a costureira fazer alguma sugestão de modelagem, enfim, ela vai ter a cartela das cores, das melhores cores para aquela cliente. Então, é mais um tipo de serviço que ela pode agregar ali no seu ateliê. E cobrar mais por isso, já que se especializou, né? Se qualificou, fez o curso com a Roberta. Tem que cobrar mais. É um serviço a mais. Com certeza. Ai, que informações bacanas, Roberta. Muito bom. Bastante porque no mercado da costura, às vezes a gente fica sem esse incentivo ao estudo. Parece que botou a linha na agulha, tá preparada. Pronto, já vai dar tudo certo. Mas tem tanta coisa pra gente aprender e se valorizar. Porque até a própria costureira toma posse da informação que tem, se sente profissional e de fato, né, está mais profissional e a clientela reconhece. Ai, Roberta, muito obrigada, Roberta, por esse bate-papo com a gente. Eu acho que depois de tudo que a gente já conversou, podemos seguir para o arremate do nosso episódio de hoje.
E esse nosso podcast foi mais um daquele tipo de eu ia morrer sem saber que existia esse negócio. A teoria das cores, todas as décadas de estudo por trás da concepção do círculo cromático e o quanto tudo isso pode contribuir para o nosso trabalho criativo. Às vezes a gente vê nas passarelas umas combinações de cores tão inusitadas, mas assim atrativa aos olhos, uma maquiagem, o bordado, a escolha das cores e tudo isso a gente acha que, sei lá, é incrível demais para que a gente consiga fazer, que é preciso ter um talento, um dom, uma visão de berço, mas na verdade tudo nessa vida a gente aprende, a gente desenvolve e estudando a gente chega lá. Espero muito que esse nosso episódio possa abrir o entendimento de vocês para essa outra possibilidade de aprendizado, aprimoramento e, claro, uma oportunidade de realização nas nossas criações de costura. Muito obrigado, Roberto, pela sua presença aqui com a gente, sempre muito generosa, muito profissional. Foi 10 esse episódio. Acredito que as costureiras aí com essas técnicas já vão conseguir colocar em prática e a hora que tiver acesso ao círculo cromático, então, vai ficar tudo mais fácil. Deixa aí os seus contatos pra galera te achar no Instagram, em todas as redes que você tiver. Como é que a gente faz o seu curso? Conta aí pra gente. Isso, então só vocês me acharem lá, Roberta Pasqualato, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Lá tem os links dos meus cursos, tem agendas, tem links de curso online, que eu tenho algumas modalidades dos meus cursos, tem online, tem como a costureira fazer de qualquer lugar do Brasil. Então a modalidade online, que daí já facilita. Então só acessar minhas redes sociais, vai ter lá todo o conteúdo, terão links de páginas e de blogs e YouTube, enfim, o meu contato no WhatsApp, quem quiser falar comigo, diretamente comigo, com a minha equipe. Então, Roberta Pasqualato em qualquer rede social. Então, gente, obrigada a presença de cada costureira aqui com a gente, que acompanha a nossa rádio, que curte ouvir o nosso papo aí no fone de ouvido enquanto trabalha costurando na máquina, ou então indo de um lugar para o outro, no ônibus, no metrô. Obrigada por levar a nossa rádio junto com vocês. Compartilhe com as suas amigas, apresente a gente para elas, fala como é bom ouvir a nossa rádio e eu agradeço demais sempre a companhia de vocês aqui. Um beijo e até o próximo episódio.